Estamos começando mais uma aula de artes. Então vamos dar início à semaninha 4 do volume 2. A semana 4 vamos trabalhar com etapas de um trabalho cinematográfico. Então vamos entrar o quê? Na criação e produção de um filme. Para um filme ser feito, ele deve conter 3 elementos básicos. Quais são os 3 elementos? Roteiro, produção e direção. O roteiro, turma que desenvolve a história. Entramos na produção. É uma turma encarregada de tocar todos os processos que transformarão o roteiro em um filme. Direção. A direção tem a tarefa de fazer aquela mágica, aquele encantamento, de modo que o filme provoque risos ou lágrimas, ou que pelo menos seja acompanhado com interesses até o fim. Criação e produção de um filme. Vamos falar do roteiro. Antes de pensar a história propriamente dita, é necessário planejar a sequência de cenas e quais ações vão estar contidas nelas. Ou seja, o roteiro é o planejamento da filmagem como um todo. Depois disso que são pensados os diálogos, iluminação, trilha sonora, movimento de câmera e entre outras coisas. Modelo básico de um roteiro. Vamos falar do cabeçalho. Vamos falar de cabeçalho. Tem um exemplinho de cabeçalho de roteiro. Então, o cabeçalho, vamos pegar cena. Temos a cena, montamos aquela cena. Depois temos o que? As ações, que vem ser a ação. O que vai acontecer? Temos que ter o que? Os personagens e os diálogos para dialogar. Entramos o que? Na parte de roteiro que estamos falando. Indique as partes de um roteiro: cabeçalho, cena, ação, personagem e diálogo. Então entra a parte de escrita. A parte de escrita depois para entrar o que? Na produção do filme. História do cinema. Já que estamos falando de produção de filmes e roteiro, entramos o que? Na história do cinema, que conversamos entre várias aulas. Então, quando falamos da história do cinema, os primeiros recordes de bilheteria foi o que? A saída da fábrica de Lumière, 1895. Demolição de um muro, 1895. O regado, 1895. Em quarto, a viagem à Lua, 1902. Quinto, o grande roubo de trem, 1903. Sexto, o melomano, 1903. Sétimo, 20.000 léguas submarinas, 1907. O túnel do Canal da Mancha, 1907. Tricercne Money, Estados Unidos, 1913. Décimo, o nascimento de uma nação, 1915. Isso foi os primeiros recordes de bilheteria no cinema. Os primeiros filmes que fizeram sucesso. E os pioneiros do cinema na França foram quem? Então, nosso surgimento do cinema não surgiu nos Estados Unidos, surgiu na França. Os pioneiros do cinema foi quem? Os irmãos Lumière, que foram os pioneiros do cinema. Trabalharam com cenas dos cotidianos, que até falamos, os irmãos Lumière que inventaram o quê? Inventaram
o cinematógrafo, que era um aparelho para reproduzir o cinema através de fotografia. E também o pioneiro do cinema em estúdio foi Georges, que foi o pioneiro do cinema dos filmes em estúdios. Primeiro filme com efeitos especiais, tanto que os primeiros filmes com efeitos especiais. Então, os irmãos Lumière e Georges foram os pioneiros do cinema na França, os primeiros que começaram a fazer sucesso. Quando falamos de história do cinema, quando vem história do cinema, sabemos que o cinema, quando surgiu, foi o quê? Cinema mudo. Então, o cinema era mudo. Entramos na parte de cinema mudo, porque o cinema era feito através de fotografias. Não conseguia o quê? Conciliar a fala com a imagem. Então, quem que foi o pai do cinema mudo? Charles Chaplin. Charles Chaplin foi um ator, diretor, compositor e roteirista, produtor e editor britânico. Charles Chaplin foi um dos autores da era do cinema mudo, montabilizando pelo uso de mímica em comédia. Então ele trabalhava com mímica em comédia, ele trabalhava com o cinema mudo. E quando surgiu o cinema de audiovisual, será que o Charles Chaplin parou de gravar filme? Ele ficou parado no tempo? O que ele fez? Ele abriu o quê? Uma produtora de filme. Então ele começou a produzir filme, porque a graça do povo assistir o filme dele era porque o cinema era mudo. Ele fazia o quê? Mímicas de comédia. Então a graça dele era do pessoal era assistir ele com o cinema mudo. Então, já que entrou o cinema audiovisual, o povo migrou para já ver o cinema com áudio. Então não tinha mais graça ver o cinema mudo, que é uma novidade. Sempre que tem uma novidade, você migra para aquela novidade. Falamos nos nossos dispositivos, mostra em seu celular. Quando sai um celular novo, o que você quer fazer? Você quer trocar seu aparelho por outro mais novo. Foi a mesma coisa do cinema. Surgiu o cinema audiovisual, com áudio e visão. O povo migrou para assistir, porque era uma novidade. Então, quando falamos de cinema, entramos na área do expressionismo. O expressionismo é o quê? O nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os pioneiros e representantes das vanguardas históricas, e talvez o primeiro a focar aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Quando falamos de expressionismo, lembramos de que tela? Expressionismo, lembrando de Edvard Munch, O Grito, de 1893. Então, quando falamos de expressionismo, já vem essa tela em nossa mente. O Grito, em norueguês, é uma série de 4 pinturas. Então foi a obra que representa uma figura antagônica, num momento que aprofunda a angústia e desespero existencial. Então o que tem a ver o expressionismo com o cinema? Então, o expressionismo entrou o quê? Expressionismo no cinema. Então tem tudo a ver. Então o expressionismo surgiu no cinema alemão. O expressionismo alemão foi um estilo cinematográfico cujo auge se deu na década de 1920, que caracterizou-se pela distorção de cenários e personagens através da maquiagem, dos recursos de fotografia e de outros mecanismos, com o objetivo de expressar a maneira como os realizadores viam o mundo. Então, as obras do expressionismo alemão tem 2 obras famosas: O Gabinete de Dr. Caligari. Então, o M, O Vampiro
de Delsport. Então essas são as duas obras famosas de filmes do expressionismo. Então vamos ver um pequeno trailer desse filme do expressionismo alemão. Reparamos que vimos um pequeno trailer desse filme. Reparamos também que o cinema nessa época era mudo, que trabalhava com o expressionismo. Reparamos que apareceu algumas legendas escritas para a gente entender o que estava acontecendo naquela cena. Então vamos passar para o próximo trailer do expressionismo no cinema alemão para a gente entender um pouquinho que foi o Vampiro de Delsport. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei des Mörders strafbar zu werden bisher leider Reparamos o que nesse trailer desse filme? Em 1931 já conseguimos o que? Conciliar a fala, conciliar o áudio. Já começou a surgir os cinemas com áudio visual, então já temos o cinema com áudio, então conseguiram conciliar. Então era uma trama esse filme, a gente consegue imaginar o que? A gente vendo o filme, a gente já imagina o que está acontecendo, então a gente já tem uma noção. Então esse filme
é da época do expressionismo alemão. Quando falamos do expressionismo no cinema, sobre o expressionismo no cinema, usava o quê? Iluminação e sombras, deformações plásticas, expressão e sentimentos, estilo noir em Hollywood, que já começou a surgir os filmes em Hollywood que venceram nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho de Rússia pós-guerra. Quando lembramos de Rússia pós-guerra, lembramos o quê? Pensamos e lembramos na União Soviética, que ganhava destaque no cinema Sergei Eisenstein. Então, quando falamos do cinema russo, a gente pensa em pós-guerra, após a guerra que passou. Esse período foi inaugurado em 1924, com o filme A Greve. É considerado uma das fases mais interessantes da experimentação e liberdade criativa da história do cinema soviético. Então, quando falamos de pós-guerra, já temos em mente o que venceu o quê? O filme, a gente tem uma noção do que vai acontecer só pelo tema. Então, o filme A Greve. Vamos ver um pouquinho do filme A Greve. Vamos analisar o trailer para ver o que acontecia, para a gente ter uma noçãozinha. Então a gente teve um pouquinho da história do cinema. A gente comentou sobre o cinema pós-guerra, Rússia, e vamos falar de Rússia e Eisenstein. Para Eisenstein, o filme é como uma obra
de arte, concebida dinamicamente, não é outra coisa senão o método de ordenar as imagens nos sentidos e na consciência dos espectadores. Foi considerado o mestre da montagem. Então vamos falar do clássico de Western, O Encouraçado, de 1900, fez 2 filmes. Então vamos falar um pouquinho desse filme, vamos ver um pouquinho do trailer para a gente entender como é esse filme que trabalhava com montagem. Já nessa época de 1925 ele já trabalhava com montagem e não existia computação gráfica nesta época, então era só jogo de câmeras, esse tipo de montagem. Então reparamos no cenário que foi montado o filme, reparamos nos jogos de iluminação, reparamos na criação, reparamos no desenho, reparamos na imagem, como era pós-guerra. Então ele usou o que? Um jogo de câmeras, ele usou o que? Trabalhou o que? Você pode notar no próprio carrinho caindo. A gente tem uma noçãozinha para entender o processo de gravação. Então, para a gente ver que era trabalhoso para se gravar um filme. Hoje trabalha com computação gráfica, mas para produzir um filme hoje demoramos em torno de uns 2 a 3 anos só para produzir aquele filme. A criação e a produção de um filme. Kubrick dizia que no cinema as imagens vêm da fotografia, a interpretação do teatro e o roteiro da literatura. Por isso mesmo, achava que o cinema, mesmo e a montagem, que organiza todos esses elementos sobre a forma de movimento, para atuar no espírito do espectador. Então, quando falamos, o cinema veio da fotografia. Então, o cinema veio através da fotografia. Pegamos o que? A interpretação do teatro, porque já existia teatro. Antigamente, os primeiros teatros que já conversamos, surgiu o Deus da pré-história dos teatros. Pegamos o que? Os teatros. E pegamos o roteiro da literatura que vem ser a escrita. Então, conciliou-se os três, a fotografia, o teatro e a literatura, para surgir o cinema, que surgiu o cinema mudo. Então, esse foi a explicaçãozinha da semana 4. Então, estamos encerrando esse PET volume 2. Espero que tenha gostado um pouquinho dessa aula.